Nós vamos conhecer agora a história da Tamires, que é uma ciumenta assumida, mas tem ciúme da irmã. Que história é essa, Tamires? Conta pra gente. Eu tenho muitos ciúmes delas, de uma questão de posse mesmo, como a Eunice estava falando. Muita posse. Mas como é que isso compromete o seu dia a dia ou a sua relação com ela? Bom, a gente tem muitas brigas por causa disso. É muito comum a gente ter brigas por causa disso. Não tem como evitar, né? Mas é o tal negócio. Como eu moro aqui e ela não mora na mesma cidade que eu, já diminuiu um pouco as brigas. Ela não mora na mesma cidade que ela. E ela tem ataques de ciúme. Como é que seria isso? Explique isso melhor. Bom, a gente morava junto. A gente só começou a se separou a partir do ano passado. Aí, ano passado, esse ano, a gente não tá morando juntas e não sei quando voltaremos a morar juntas, né? Mas, assim, a gente briga por telefone, pela internet. Esses meus ataques de ciúmes normalmente são assim, por telefone, por internet. Quando ela não me liga, quando ela não fala comigo, eu fico, você tá falando com quem que você não quis falar comigo? Qual é o problema? Eu sou sua irmã, você tinha que falar comigo, não com as outras pessoas. Mais ou menos assim. Mas você reconhece que você é ciumenta, que tem horas que você exagera. Reconheço que eu sou ciumenta. Não chego a falar pra ela assim, desculpa pelos meus ciúmes, não. Mas eu reconheço. E parece que isso é uma coisa que te incomoda tanto que você resolveu fazer um documentário sobre o assunto, não é isso? É, porque assim, a gente tinha escolhido esse tema para um documentário e era um tema muito vivo no próprio grupo, né? Não era eu a única pessoa ciumenta. Mas o meu ciúmes foi o que você falou, é uma coisa quase que ninguém vê isso, né? Uma pessoa que tem ciúmes da própria irmã. Isso é uma coisa muito incomum. Então eu pensei, poxa, vamos fazer isso. E a gente ia pegar vários outros temas. No final, eu acabei falando, vou falar um pouco sobre isso, porque ia ser um tema não muito abordado, né? Então eu falei um pouco sobre isso. E você descobriu maneiras de lidar com isso? Através desse documentário, através da experiência de outras pessoas? Sim, porque você aprendi ao longo do documentário que sim, o ter ciúmes é normal, mas que é necessário ter um autocontrole para que você acabe não magoando as pessoas. Mas você sabe que o discurso, quando ele não vem acompanhado da prática, ele se torna vazio. Eu sei. Você faz alguma coisa para melhorar isso hoje? Sim. Como eu falei antes, quando a gente estava conversando, que eu tenho normalmente muitos ciúmes dela com o namorado. Então, antigamente, eu nem olhava para a cara dele, ou coisas do tipo. E hoje em dia, não. Eu falo com ela no telefone ou na internet e pergunto como é que ele tá e tudo mais. Isso já é um primeiro passo para mim, né? Perguntar como é que ele tá. Eu tô querendo saber sobre a pessoa dele, que é algo que eu nunca faria. Só como ele está, mas já é um começo. Já é um começo. Eunice, no caso da Tamires, ela confessou aqui que tem ciúme da irmã e assume isso. Como você lida com isso? Quando a pessoa ela assume que tem ciúme, já é um passo para ajudar a resolver, pelo menos, ou a diminuir a situação? Sim, é o primeiro passo. Porque, veja bem, há características do ser humano que ele não consegue mudar. Ele administra. Inclusive, todo um processo, muitas vezes psicoterápico, é o caminho de quê? Da busca do próprio cliente, saber como administrar as suas questões para conviver melhor. Então, repara que ela mesma deu esse exemplo. Quando ela percebe, ela já está buscando interagir em focos que antes ela ignorava, porque ela tem consciência de que esse já é um caminho. Com certeza. Então, Entende? o reconhecimento Exato. é o primeiro passo. Você vai reduzindo a posse, não é? Eu estava comentando aqui antes que muitas vezes o sentimento de posse é tão grande que até numa dissolução de uma relação, o outro vira o meu ex. Reparem como a gente ouve isso. Não é? Poder... Se a minha ex estivesse falando, porque então, é tudo, né? continua tá tudo sendo meu, nem que seja como Agora, ex. assim, isso que ela, esse reconhecimento da Tamires é importante pra gente ter controle e tal. Muito. Mas nem sempre, né, Tamires, a gente consegue manter o controle. Tamires, o que aconteceu no aeroporto? Que história é essa? Então, ano passado, minha irmã ia fazer uma viagem para São Paulo e ela escolheu uma passagem justamente onde ela pudesse fazer escala aqui no Rio. Ela ia ficar, assim, questão de 2 horas aqui no Rio, mais ou menos.
E aí eu e meu pai morávamos aqui, minha mãe e ela lá, minha mãe já está aqui esse ano. E aí ela ligou para mim, assim, uma semana antes, falou assim, avisa para todo mundo que eu vou passar um tempo aí. Tipo, nem que sejam 2 horas, mas para encontrar com a família já é um bom tempo. Porque tem minha tia, minha avó, meus primos. Aí eu, tá. Só que eu não falei para ninguém. Porque eu não queria que ninguém encontrasse com ela. Já fazia tanto tempo que eu não encontrava com ela, que eu queria apenas que eu e meu pai, no máximo, né, que ele teria que me levar até o aeroporto, que eu e meu pai encontrássemos com ela. Então, em momento nenhum, avisei. Nem para minha tia, nem para minha avó, que são as pessoas que têm mais contato com ela. Mas, mesmo assim, ela ligou e avisou. E aí, minha avó e minha tia foram de qualquer maneira. E aí, eu tô imaginando o tamanho da confusão que você causou na sua família. Não, não causei nenhuma confusão, porque ninguém sabe que eu não avisei. Entendeu? Como se minha irmã meio que me ajudou. Ela não falou em momento nenhum que tinha falado comigo e que era para eu ter avisado para outras pessoas. Vamos reorganizar esse pensamento. Ninguém sabia, né? Ninguém Porque sabia. se a família estiver assistindo a Arena, já era, ferrou tudo. Ô, Paula, lá no MADA, esse tipo de situação é comum também, de mulheres que procuram ajuda porque tem esse tipo de ciúme excessivo com mãe ou com pai, com irmãos, parentes? Então, Dudu, lá no grupo chegam mulheres, né, que estão vivendo um casamento, né, e que ela chega lá e ela diz, eu quero recuperar minha relação, eu estou com muitos ciúmes do meu marido. Então, ela vai para o MADA para buscar ajuda, né, um autoconhecimento, que, na verdade, mulheres que chegam no grupo, né, são mulheres que cometeram atos insanos, brigas, discussões, agressões físicas a si mesma ou a outra pessoa, tentaram suicídio, elas perderam seus parceiros e pensam também em morrer, né? No MADA, elas encontram apoio, fé e esperança através daquelas mulheres que estão se recuperando, né? Mudando suas atitudes e também suas vidas, aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros, amando a si e aos outros de forma saudável e construtiva. Porque é natural que, assim, essas mulheres que têm um ciúme excessivo do esposo, elas também venham a ter problemas com outros integrantes da família, né? Eu acredito que sim, né? No meu caso, assim, eu vejo que eu tive relacionamentos antes desse que eu não tinha tantos ciúmes, né, e nem tanta insegurança. Eu acho que eram parceiros que me amavam, né, que me davam aquela proteção e aquela segurança, né. Esse parceiro que eu estava aí, que me levou para o grupo, né, já era uma pessoa assim de um comportamento já meio diferente, né, onde eu sofri um pouquinho. Juliana Costa, tem muito ciumento na sua família? Não, na verdade, dentro da minha casa, ninguém é, assim, ciumento desse ponto. Eu também, com eles, eu não sou. Eu só sou mesmo com o meu relacionamento, com o meu namorado. Era sobre isso que eu queria falar com você, porque você é ciumenta assumida. Quando você percebeu que você já estava, assim, passando um pouquinho dos limites, que não tinha necessidade de tal atitude? Na verdade, quando eu cheguei aos 2 anos de namoro, porque teve um aniversário do melhor amigo dele, era o Dia dos Pais, e eu precisei ficar com meu pai, porque era o dia dele, né? E ele é separado da minha mãe. Então eu fui para Maricá e meu namorado ficou aqui e foi para o aniversário do melhor amigo dele na Via Show. Então, assim, eu não dormi a noite inteira esperando ele me ligar para dizer se ele chegou. Então, assim, eu só fui conseguir dormir mesmo às 4 da manhã, quando ele me ligou. Como seu namorado reage com o teu ciúme? Ele tem paciência, ele contorna bem? Como é que é isso? Depende da situação. Quando eu estou exagerando muito, aí ele me dá logo um sacode para poder me colocar, né, no meu lugar e ver que se ele está comigo é porque ele gosta de mim. Mas em determinados assuntos, assim, quando ele acha que é bobeira, ele fala, Juliana, não tem nada, sabe? É só minha amiga, ou então é uma colega de trabalho, ou então só está me adicionando no Facebook porque estudou comigo, enfim, mas nada muito doentio. Agora eu quero conversar aqui com o único homem aqui da nossa plateia, né? Quero ouvir uma voz masculina aqui. Me responda, você acha que o homem é mais ciumento que a mulher ou a mulher é mais ciumenta que o homem? Eu acho que o homem é mais ciumento, até pelo sentimento de posse que a Eunice falou,
O homem é mais machista. Eu acho difícil um homem deixar a namorada sair para balada à noite sozinha. É muito mais difícil um homem deixar do que uma mulher deixar o namorado. Eu não acredito nem que isso seja uma questão de ciúme. Acho que isso é mais uma questão da nossa cultura, né? É cultural, assim, o homem ser da rua, a mulher ficar dentro de casa. Acho que isso está mais ligado à questão da cultura. Vocês, meninas, concordam? Eu acho que existe mais mulher que homem. Então as mulheres ficam mais em cima do homem. E sempre tem gente que fala que a carne é fraca. Então é questão de confiança, mas às vezes é difícil. Então estamos dizendo aqui que seria uma questão de concorrência. Tem muito mais mulher, então a Sim. mulher fica mais insegura. Sim. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso programa e que a história da Paula sirva de lição aí, de repente, se você que está nos assistindo, né, acha que está com um pouquinho de ciúme excessivo ou se conhece alguém nessa situação. Eu aproveito para encerrar o programa fazendo uma indicação de leitura. Nós temos aqui o livro Mulheres que Amam Demais, que foi o livro que deu origem, né, ao trabalho do Mada. E se você, de repente, quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, uma ótima dica de leitura da editora Rocco. O Arena vai ficando por aqui e a gente se encontra aí na programação da UTV. Até a próxima edição.